Realmente o dia de ontem foi épico, é o que a gente chama de histórico. Foi a primeira vez que um juiz brasileiro mandou a Polícia Federal em território americano para, teoricamente, prender uma cidadã americana. Isso ele tentou aprontar por lá. Por aqui, ele manteve a prisão de Jair Bolsonaro sem denúncia. E eu não preciso ser jurista para saber que isso é ilegal, de acordo com o império das leis do Brasil, que parece que não existe mais. Mas eu trago a opinião de dois juristas, um dele, inclusive, advogado de Jair Bolsonaro. Eu não sei onde que isso vai parar. O que eu sei é que a carniça do Centrão está assim, ó, de olho na bênção de Bolsonaro. Eles querem a investidura de Bolsonaro, eles querem a capa de Bolsonaro para poder concorrer tranquilamente à eleição de 2026. Mas perguntem, eles estão preocupados com o estado do presidente? Não, não estão. E quem aí não lembra de Guilherme Amado, o grande, famoso jornalista do portal Metrópole, que, segundo o que nós sabemos até então, a matéria que ele assinou, ensejou a prisão de Felipe Martins. Finalmente o cara veio a público e disse que não tem nada a ver com isso, mas eu acho importante a gente tomar nota. Para encerrar, não menos importante, eu tenho que comentar, né, dar uma comentadinha pequena, porque a plataforma não gosta que eu fale do povo lá da Terra Prometida, mas eu tenho que avisar uma coisa para vocês. O grupo que controla a Gaza, que uma das exigências do acordo que Donald Trump fechou com o povo da Palestina era que o grupo que controlava a Gaza parasse de controlar, deixasse de controlar. E o que eu tenho que falar para vocês? Que o grupo que controlava a Gaza continua controlando Gaza e dessa vez promovendo uma chacina absurda em praça pública, a céu aberto, à luz do dia, para quem quiser ver. Fica comigo até o final desta edição, porque eu vou te contar tudo o que está acontecendo entre encontros e desencontros lá na Terra Prometida, inclusive com o grupo que controlava a Gaza, rompendo o acordo, violando o acordo. Depois do Donald Trump dar sinal verde, aí vão começar a berrar. Genocídio. Agora, me conta uma coisa, você já viu algum esquerdista por aí comemorando o cessar-fogo lá entre Israel e a faixa de Gaza? Porque eu não vi. Se você viu e acha que eu estou sendo injusta, já deixa aí nos comentários para mim. Eu pedi o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Ontem realmente foi um dia muito emocionante por causa de tudo que aconteceu lá na Terra Prometida. Muitas pessoas, muitos reféns, né, vivos, reencontrando suas famílias. E, claro, teve família que ficou esperando sem receber o corpo do seu familiar. Eu vou contextualizar para você. No acordo que Donald Trump propôs ao povo da faixa de Gaza, ele exigiu o seguinte: que todos os reféns vivos fossem devolvidos e os corpos de todos os reféns que perderam a vida durante o cativeiro. Acontece que já se sabia que uma parte dos corpos havia sido perdido por vários motivos, tá? A gente pode abordar num vídeo à parte. Mas, pelo que a gente sabe, eram 28 corpos e não. 24 corpos simplesmente desapareceram, eles perderam o controle, não sabem onde estão e só foram devolvidos 4 corpos, que inclusive já estavam em poder da Cruz Vermelha. Isso é uma violação frontal ao acordo. Uma outra violação é que uma das exigências era o grupo que controla a Gaza, aquele que a gente não pode falar o nome aqui, tinha que parar de controlar Gaza, ele tinha que entregar as armas, ele tinha que desaparecer e o controle de Gaza deveria voltar para a autoridade palestina sob supervisão de uma coalizão lá de países, né, árabes e a Inglaterra. Senhores, o grupo que controla Gaza não só continua controlando, como hoje está promovendo um massacre contra palestinos que supostamente ajudaram o regime de Israel a chegar aonde chegou nesse imenso acordo de cessar-fogo. Mas parece que isso não é importante para eles. Aí, em pleno evento que a Mônica Waldvogel protagonizou, né, quando a TV estava cobrindo a fala de Donald Trump no parlamento israelense, que disse que o diabo né, acho que era o diabo te carregue, um fervo isso nas redes sociais,
nós temos esse tipo de brasileiro aqui. Olha só, tem esse moço aqui, o Tiago Barbosa, o perfil dele é aberto, portanto eu não estou falando nada, né? Não posso ser falado, está público. Ele disse o seguinte, ó, os reféns israelenses libertados reencontram família, cidade, país e sociedade funcional. Os reféns palestinos libertados reencontram família morta, cidade em ruínas, país aos pedaços e sociedade sob escombros e fome. Tá, então vamos colocar primeiro em perspectiva que não existe refém palestino. Israel não invadiu Gaza, não invadiu a que eles chamam de Palestina e sequestrou ninguém. Os prisioneiros palestinos que estão em território israelense, eles foram presos porque cometeram crimes, passaram por julgamentos, tiveram direito à ampla defesa, muito diferente de um tal de país de Bananas do Sul, inclusive, e foram condenados. Isso não é ser refém. Isso não é, isso é ser criminoso, ser preso no outro país. Certinho, certinho. Então, a gente tem brasileiro tratando desse assunto assim, tá? E a gente tem um outro brasileiro tratando do assunto também de outro jeito. O Lula, ele comentou lá na Itália que o que vai acabar com as guerras no mundo não é mais a arma, porque foi através da força que Donald Trump conseguiu cessar fogo lá na faixa dos gases, né? Diz que não é mais arma, não. É comida, trabalho, harmonia e paz. Então, vamos ver o que a Palestina, o que o grupo que controla Gaza, que continua controlando, o que ele está fazendo? Olha, falado pela CNN, não sou eu que estou falando. Aliás, se você quiser ver, tem uma série de vídeos muito sensíveis a esse respeito, provando que o grupo de Gaza continua controlando e continua promovendo um... Gente, é terrível. São vídeos muito ruins, tá? E a CNN fala, o grupo, que é esse nome aqui, realiza ondas de mortes em Gaza alegando combate ao crime e para promover a segurança. É que nem num tal do país aí, de Bangladesh do Sul, onde rasgam a Constituição sob a égide de defender a democracia. Olha, não tá para ninguém, não. Vamos sair de lá do Oriente Médio dos Estados Unidos, vamos dar um pulinho aqui, que o Guilherme Amado, esse moço bonito, para quem gosta, né, pode ser um prato cheio, ele que foi, sim, acusado por todo mundo que entendeu mais ou menos o Buzilis de fazer uma matéria mentirosa, embaçado, em documento mentiroso, que não pode ser levado em consideração, com registro mentiroso. Essa matéria ensejou a prisão de Felipe Martins. E ele veio a público dizendo que o Felipe Martins decidiram torná-lo réu porque encontraram que havia provas suficientes e que havia envolvimento na tentativa de golpe de 2022. Acontece que o que apresentaram até agora em relação a Felipe Martins? Uma reunião que ele não foi, uma minuta de golpe que não estava no computador dele e uma viagem que ele não fez. Eu queria saber onde está a prova, o Amado. Mas, pelo menos, o Guilherme Amado resolveu se pronunciar, achando que todo mundo é idiota, é imbecil, né? E o Jeffrey Chikine, para coroar o dia de ontem, fez uma denúncia muito importante, dizendo que o Guilherme Amado, esse moço cuja matéria ensejou a prisão de Felipe Martins, ele recebeu 400 mil reais da USAID em 2023. Inclusive, por mera coincidência, foi às vésperas da publicação da matéria falsa que deu origem, que ensejou a prisão de Felipe Martins, e o Jeffrey Chikine traz a comprovação. Tá aqui o print do documento, tá? O Guilherme Amado é diretor de conteúdo da ONG Redes Cordiais, Educação e Mídias, e recebeu $74.900. O negócio tá bom, o negócio ali, né? Olha, nunca falha. Follow the money. E ponto. E para falar realmente numa parte aterrorizante do dia de ontem, vocês devem ter ouvido a Flávia da entrevista para tudo quanto é lugar, dizendo que o Ovo que Tudo Vê mandou a Polícia Federal em território americano para prendê-la, ou, teoricamente, como ela falou, sequestrá-la. Isso foi ela que falou, eu não tenho provas, ela que falou, tá? Que a Polícia Federal foi, eu não sei o que, eu não entendo como a Polícia Federal faria isso. Ia pegar a Flávia, ia jogar dentro de um carro, ia para o aeroporto, onde teria um hangar particular privado do Brasil. Como assim? Ela é uma cidadã americana, faria como? Não é? Eu não sei, mas isso foi o que bombou nas redes sociais ontem.
Por que eu trouxe esse assunto à baila se o assunto já passou? Porque o assunto que não passou é a gente comentar sobre a ousadia e intrepidez do ovo que tudo vê. Ou o cara maluqueceu de vez, ou ele é ingênuo. Ele realmente não sabe com o que está lidando. A coisa foi tão séria que os advogados de Elon Musk decidiram, por vontade própria, sem cobrar, defender a Flávia em território americano. E vocês imaginam que isso vai ficar bom para o ovo que tudo vê? Para quem apoia o ovo que tudo vê? A coisa é grotesca, senhores. Tanto que a Gazeta do Povo fez uma matéria dizendo que o advogado de Trump diz que o caso de Felipe Martins pode ter sido fabricado para influenciar processo no Brasil. Santo Deus de minha alma, eu não quero estar na pele de nenhum desses cidadãos, principalmente esse aqui, né? Diz os Estados Unidos que ele foi sancionado por ser um violador de direitos humanos. Quem é um violador de direitos humanos, em suma? É alguém que não respeita, por exemplo, o império das leis, e eu acho que é exatamente isso que está acontecendo nesse caso, porque o doutor Paulo Cunha Bueno, que é o advogado de Bolsonaro, ele veio a público ontem, e isso no finalzinho da noite, tá, gente? Ele disse: hoje o ministro Alexandre de Moraes preferiu despacho indeferindo o nosso pleito de revogação das medidas cautelares imposta ao presidente Bolsonaro nos autos da investigação instaurada para apurar, a título de coação no curso do processo, os movimentos políticos feitos junto ao governo dos Estados Unidos, que culminaram com sanções pessoais a autoridades brasileiras, inclusive o referido ministro, procurador e o procurador-geral da República. O cara é a vítima, ele foi sancionado, então ele vai julgar, investigar quem ele supostamente acha que é culpado da sanção que ele recebeu. Aí o doutor Paulo coloca: olha, foram denunciados nessa investigação só e somente o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo, tendo o presidente Bolsonaro sido excluído da dita acusação. Para além do fato de que não consigo conceber como os dois, ora réus, poderiam exercer um ato de coação, já que eles não detêm qualquer poder decisório sobre a aplicação ou não das sanções vindas da Casa Branca, temos que não haveria, como de fato não há, a mínima viabilidade jurídica para a manutenção das cautelares que, entre outras restrições, mantém o presidente Bolsonaro em prisão domiciliar e o proíbe, por exemplo, de usar as suas redes sociais, consabido sua principal ferramenta de comunicação com seu eleitorado, justamente às vésperas de um ano eleitoral. Isso deve dizer muito a cada um de vocês. Ele continua: ora, se não houve acusação e, via de consequência, ação penal, se não teve acusação, aquela investigação não virou ação penal, continua ele dizendo que não há processo a ser protegido ou futura pena a ser garantida pelas medidas que, repita-se, são, entre aspas, cautelares. Por quê? Porque agora a justificativa do ovo que tudo vê é: eu estou mantendo o Bolsonaro preso porque ele tem risco de fuga. Também ele tem risco de fuga do quê? Se ele não está sendo nem processado, pelo amor de Deus, ele não foi denunciado. É porque ele quer, né? Dr. Paulo continua: não há fundamento jurídico, garantista ou punitivista a sustentar legalmente a esse estado de coisas. E, lamentavelmente, o despacho do ministro relator, que neste caso é a suposta vítima também, continua o Dr. Paulo, quedou-se diante do argumento, o que só reforça que é irrespondível, mantendo o presidente Bolsonaro preso absolutamente silenciado. Dr. Paulo Bueno diz que vai continuar lançando mão de todas as ferramentas. E quem tocou no assunto também foi o doutor André Marsiglia, que eu amo trazer os pareceres dele aqui. E ele diz a respeito da manutenção da prisão de Bolsonaro. A prisão de Jair Bolsonaro havia sido determinada em inquérito que investiga Eduardo. Após a prisão, Jair não foi denunciado. Então, todas as restrições, inclusive a prisão, deveriam ser revogadas. 2. A defesa fez o pedido, mas Moraes manteve a prisão com base em suposto risco de fuga sem fundamentação concreta que justificasse o receio, já que não tem denúncia, né? 3. Nenhuma prisão pode ser decretada ou mantida fora de um procedimento formal. É aí que eu digo a você que alguém que desrespeita o império da lei, ele vira um violador de direitos humanos, tá? O doutor André Marsiglia continua: se Jair Bolsonaro não é parte de inquérito nem de processo, sua prisão carece de suporte técnico. Está, por assim dizer, ancorada no nada, sem base legal, sem justa causa, sem processo. Moraes
nem mais usa criatividade. Segundo o Dr. Marcília, ele prende porque quer, sem inquérito, sem denúncia, sem procedimento. A ilegalidade virou a regra, segundo a opinião desse grande jurista. Ainda no país lá de Bangladesh do Sul, está acontecendo uma coisa, que eu lembro daquela música, tudo isso acontecendo, eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Esqueci da harmonia, tá? Mas enfim, é essa aí. Eduardo Bolsonaro respondeu a uma entrevista, um trecho de uma entrevista que Ciro Nogueira deu ontem, que foi para... Cadê o veículo? Não está aqui. Mas o interessante foi o seguinte, Ciro Nogueira diz que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos causou prejuízo gigantesco para as eleições de 2026. Como? O senador Ciro Nogueira afirmou que pleito estava completamente resolvido. Para ele, resolvido era Tarcísio presidente e ele vice. Mas aí ele reitera que as ações do filho de Jair Bolsonaro fizeram Lula se aproveitar de forma ostensiva para retornar à popularidade. Vamos parar tudo antes da gente ver a resposta do Eduardo Bolsonaro. Eu quero perguntar para você, nesse momento singelo desse programa. Para você, Lula retomou a popularidade dele? Porque eu não estou vendo isso, tá? Mas se você acha que Lula retomou a popularidade dele, digite 1. Se você acha que não, se acha que a popularidade continua com Jair Messias Bolsonaro, digite 2. E aí o Eduardo respondeu, o Eduardo falou, Ciro, prezado Ciro, o prejuízo foi gigantesco para seu plano pessoal. Não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Compadeço com seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim. A diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil. Nossa! Eu gosto assim. Entendeu? É na lata, na hora e vamos que vamos. É assim que esse cara tem que levar na cara. E o Ciro respondeu a resposta de Eduardo. Ele diz, prezado Eduardo, não tenho dúvidas de que houve um enorme desprendimento pessoal da sua parte. Para quê? Para atrapalhar tudo? Ciro continua, quanto a mim, tenho certeza de que não tive nem terei nenhum prejuízo pessoal. Teve, Ciro. Teve sim, que a gente sabe. Você sabe a distância entre o que falam de nós e a realidade. Não é sobre o que falam de você, é o que a gente vê você fazendo, Ciro. É isso que você tem que entender. Nunca quis ser nada além do que sou. Você quis sim. Se você acha que Ciro nunca quis ser nada que ele já é, digita 1. Se você acha que não, que ele quer sim ser vice-presidente de Tarcísio, digita 2. E aí ele continua com uma forma de ver, o que me interessa também é o Brasil. Não é não. Não é o Brasil não, desculpa. Como se não bastasse a disfarçatez de Ciro Nogueira, a gente ainda tem Valdemar da Costa Neto, que devia ficar calado, porque toda vez que ele abre a boca é um desespero. Ele disse o seguinte no podcast Primeira Página, que em 2018, aquela eleição, o Haddad já tinha ganho. Aquela eleição era do Haddad. Aí aconteceu a facada de Bolsonaro e por isso ele ficou conhecido no Brasil e no mundo. Então eu quero encerrar esse vídeo falando exatamente da última fala do Valdemar da Costa Neto, porque, gente, Valdemar da Costa Neto é o próprio Centrão, foi o único partido que sobrou para Jair Messias Bolsonaro e não tem o que fazer. Bolsonaro precisa de um partido para concorrer, tá? E ele está tendo a disfarçatez de falar num podcast que Bolsonaro só ficou conhecido no Brasil e no mundo por causa da facada. Vou fazer uma pesquisa séria agora, eu vou pedir serião para vocês. Se você só conheceu Jair Bolsonaro depois da facada, digita 1. Agora, se você já conhecia Jair Bolsonaro bem antes da facada, desde o dá que eu te dá outro lá com a Maria dos Presidiários, digita 2. Aproveita e anota para mim, se você conhece Bolsonaro antes da facada, digita qual foi o evento que fez você conhecer Bolsonaro. Eu começo. Eu conheci Bolsonaro a partir do momento que ele conseguiu aprovar, lá antes de 2018, o voto impresso, por unanimidade no Congresso. Mas aí veio o STF e disse que era inconstitucional, vocês sabem. Então, assim, eu conheci o Bolsonaro lá atrás, e já me apaixonei por ele, porque eu sou dessas, né? Então é isso, conta pra mim,
Quando foi que você conheceu? Qual o evento que levou você a conhecer Jair Messias Bolsonaro? E aí eu fico por aqui. Fico por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento, um beijo no coração, encontro com vocês nos comentários. E eu acho que um futuro não muito brilhante aguarda os ditadores de Bangladesh do Sul. E você, tá animado? Porque eu, meu amigo, depois do dia de ontem, eu confesso, eu tô muito animada. Beijo no coração, fui.